E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre potenciação e suas propriedades. Eu aqui não vou trabalhar nessa aula com algumas definições mais formais. Eu vou trabalhar com exemplos numéricos para que você saiba aplicar muito bem para fazer suas atividades e fazer suas avaliações, tudo bem? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar já aquele joinha maroto. Vamos lá, pega o seu material e vem comigo. O que vem a ser uma potenciação? Vamos lembrar aqui. Uma potenciação é quando eu tenho um número, vou botar aqui de roxo, um número e outro número aqui, ó, pendurado aqui, ó, na carcunda dele, um número em cima. Esses dois números aqui, eles têm alguns nomes, que são a base, lembra, ó, a base sustenta sempre o que está na carcunda, ó, que é o expoente. E nesse caso aqui, a gente pode ler como 2 elevado a 3 e no caso do 3, como 2 ao cubo, elevado ao cubo. E ele significa o quê? Significa que o expoente, ele diz quantas parcelas. Eu vou repetir o 2. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 em 3 parcelas. Essa multiplicação aqui tem que dar 8. 8. Tudo bem? Esse 8 também tem um nome especial. Ó. Esse nome especial é a potência. Potência. Tudo bem? Legal. Agora, nós temos algumas consequências que são imediatas dessa definição, que são, primeiro, quando eu tenho um número elevado a 1, um número elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo. Por quê? Olha só, eu tenho aqui, ó, no expoente o 1, significa que eu vou repetir uma parcela do 5. Ponto. Acabou aí. Então, o número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Professor, isso foi um número muito grande. Por exemplo, 973 elevado a 1 vai ser ele mesmo. 973. Essa é a primeira consequência. E outra coisa que você precisa guardar no seu coração é essa definição aqui, ó. Se eu tenho um exemplo de 8 elevado a 0, 8 elevado a 0, diferente do que a maioria dos alunos acaba colocando, não vai dar 0, vai dar 1. Ah, professor, mas por que isso? Nós vamos ver isso através de um videozinho explicativo que eu coloquei já faz um tempinho no canal. Vou deixar aqui no card ou na descrição para te ajudar, tá bom? Todo número aqui elevado a 0 vai dar 1. Isso é o que a maioria decora, mas não, ó. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 0 elevado a 0, 0 elevado a 0, isso aqui não vai ser 1. Isso aqui, na matemática, é um caso que a gente chama de indeterminação. E você vai ver nesse vídeo que eu vou colocar aqui na descrição para você entender tintim por tintim. Então, todo número elevado a 0 dá 1, sim, exceto o próprio 0. 0 elevado a 0 não existe, ok? Beleza, agora nós vamos ver as propriedades. Segura a onda aí, vamos embora. Multiplicação com bases iguais. Então, eu já estou falando aqui que as bases são iguais. Então, eu vou multiplicar duas bases que precisam ser iguais. Então, não pode ser números diferentes na base. E o expoente aqui, ó, vou botar 5 e 3. Ok. Ah, professor, eu já sei como que faz isso. Ó, o 5... como expoente, ele diz que eu vou botar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Isso aí, isso funciona. Vamos embora aqui. Aí o 2 vezes 3, eu sei, professor, que é
2 vezes 2 vezes 2. Agora eu resolvo isso tudo e no final eu multiplico. Vou botar aqui, ó, um pontinho maior, que é exatamente o da expressão inicial. Ah, olha só. Então, se você perceber aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, uma sequência de multiplicações com base 2. Ah, então isso aqui eu posso escrever como se fosse uma potenciação, que é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, legal. Então isso daí vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 8. Isso aí, mas você não vai precisar fazer essa abertura, né? Você vai simplesmente guardar isso aqui, ó. O 2, você repete a base, depois você vai adicionar os expoentes. Primeiro eu tenho expoente 5, depois expoente 3. Isso me dá 2 elevado a 8. Então, quando aparecer para você, ó, eu tenho uma multiplicação aqui, ó, com bases iguais de 5 elevado a 10 vezes 5 elevado a 25. Rapidamente, você já vai fazer, ó, 5 elevado a 10 mais 25, 35. Acabou, você para por aí, tá? Ah, professor, precisa resolver isso tudo? Não, expoentes muito grandes, você não precisa resolver toda a multiplicação, beleza? Vamos para a próxima propriedade. Divisão com bases iguais. A divisão com bases iguais é bem parecido. Então eu vou colocar aqui um pouquinho mais rápido. Se eu tenho 4 elevado a 2 dividido por 4, repara que as bases têm que ser iguais, e aqui eu vou botar 5. Legal. Isso daqui também pode aparecer desse jeito aqui, ó. 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 5, como se fosse uma fração. Lembra? Toda fração também é uma divisão. Vamos lá. Quando você tem divisão com mesma base, você simplesmente vai aplicar essa propriedade aqui, ó. Repete a base, né? E depois você, em vez de somar o expoente, você vai subtrair o expoente. Então você vai colocar 2 menos 5. Ah, já sei, professor, vai dar 4 elevado a 3. Não, não pode. Você vai ter que colocar 4 e fazer a continha normal com regra de sinais. O 2 é positivo, então, ó, você subtrai e põe o sinal do maior. Isso dá menos 3. E, caraca, professor, mas pode dar expoente negativo? Pode. Pode dar expoente negativo e é uma das propriedades que a gente vai ver nesse vídeo. Segura a tua onda aí, ó. Então aqui é a mesma coisa, ó. Repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 5 menos 3, ok? Potência de uma potência. Como que é uma potência de uma potência? O nome já diz, ó. Potência, ou seja, tem um expoente de outra potência. Como é que é? Outra potência aqui, então, seria isso aqui. Ah, então, olha só. Eu tenho um expoente ali, que é o 2. Depois eu tenho um parênteses e outro expoente. Quando você vê isso aqui, ó, você pode pensar e imediatamente fazer assim, ó. Ah, professor, significa que eu tenho que fazer 2 elevado a 2 3 vezes? Isso aí. Ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Ah, professor, ó, aqui ó, multiplicação com bases iguais. Eu posso somar o expoente? Com certeza. Ó, então vai dar 2 elevado a 6. Mas você não precisa ficar expandindo. É só você aplicar a propriedade desse jeito. Ó, 2 elevado a 2 elevado a 3. Repara que tem esse parêntese, tá? Depois eu vou te dar uma observação aqui. Quando tem esse parênteses, você simplesmente vai multiplicar os dois expoentes.
Então é simplesmente 2 elevado a 6. Você aplica direto, tá? Agora, uma observação rápida aqui para você. Se aparecer desse jeito aqui, 2 elevado a 2, só que em vez de eu abrir o parêntese e ter um expoente, eu me deparar com uma situação dessa. Ah, então preste atenção, isso é diferente. Por quê? Essa parte aqui significa que o 3 ele é o expoente apenas do 2, ou seja, um expoente com outro expoente. Olha só que loucura! Então, você faz o quê? Você sabe que 2 elevado a 3 vai dar 8, né? A gente viu no início do vídeo. Significa que é 2 elevado a 8. Olha só, não é 2 elevado a 6. Então, com parêntese é de um jeito e sem o parêntese é de outra maneira, ok? Vamos seguir aqui. Potência de uma multiplicação. Essa eu acho que é uma das mais tranquilas. Por quê? Se você tem aqui 4 vezes 7 elevado a 2. Isso aqui você pode aplicar tranquilamente essa propriedade assim, ó. 2 como expoente do 4 e 2 como expoente do 7. É como se o expoente ele se distribuísse para os dois. E presta atenção que aqui, ó, eu tenho uma multiplicação. Se tiver uma adição ou uma subtração, vai ser totalmente diferente. Olha só, talvez você já tenha visto, você pode até colocar aqui nos comentários se você já viu isso, porque isso me ajuda a produzir um conteúdo melhor para vocês. Você já deve ter visto isso daqui, ó, de quando você tem uma soma ou uma subtração, né? Esse produto notável, é o famoso produto notável. Isso aqui, ó, você não distribui os expoentes. Lembrou? Olha só, nesse caso você faria o quê? Quadrado do primeiro, que é a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E essa segunda parte? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do último. Caraca, professor, olha só, é uma loucura isso. Então, presta atenção aqui. Você só pode aplicar essa propriedade de potência da multiplicação quando você tem uma multiplicação. Se você tiver adição e subtração, por exemplo, se fosse 7 e 4 com o sinal de mais aqui, ao quadrado, você não pode fazer expoente do 4 mais expoente do 7. Não pode fazer dessa maneira, tá? Tem que ter uma multiplicação. Vamos seguir. Potência de uma divisão. Ah, potência de uma divisão, professor. Ó, se eu tenho uma divisão, vai ser o 4 dividido aqui por 2. Ah, então, se eu tenho um expoente aqui, ó, com divisão, você também faz do mesmo jeito. Você distribui o expoente para as duas parcelas que estão dentro do parênteses. No caso aqui, ó, 4 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Lembrando que isso aqui aparece muito, é muito mais comum aparecer em fração, ó. Então aqui, ó, quando você vê uma fração, significa que o expoente fica no de cima e fica no de baixo. Então vai dar 4 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2, que é a mesma coisa que 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 vai dar 4, ok? Expoente negativo. Essa propriedade aqui, um monte de gente erra e acaba até esquecendo, tá? Mas você vai aprender agora, porque eu vou te ensinar passo a passo. Mas não se esquece já de se inscrever no canal, tá? E dar aquele joinha que você vai aprender aqui de um jeito bem simples. Um expoente negativo. O que significa expoente negativo? Quando você vê
um expoente negativo, você sempre vai lembrar disso aqui, ó, de que você vai ter que inverter. Vou botar aqui, inverte a fração. Como assim, professor? Olha só. Como que você inverte a fração? Se você se depara, por exemplo, com 4 terços e aqui eu tenho elevado a menos 2. Se você vê expoente negativo, você vai fazer da seguinte forma. Esse negativo, ele me diz que eu tenho que inverter a fração. Se eu tenho que inverter a fração, eu vou fazer assim, ó. O 3 que está em cima o 3 que está embaixo vai para cima. O 4 que está em cima vai para baixo. E o expoente 2, o que eu faço, teacher? O expoente 2, você repete aqui. Ué, só isso? É só isso, ó. Aí aqui, lembra da propriedade seguinte? Você vai poder distribuir o expoente para os dois. Então vamos lá. 3 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado. Resposta disso aqui vai dar 9/16 avos. Ué, mas é fácil assim? É fácil assim. Outro exemplo aqui, ó. 5 dividido por 2. Aí aqui eu vou botar 3. Negativo. Ah, ó. Professor, deixa eu ver se eu sei. Ó, expoente negativo inverte a fração. Beleza. Então, ó, você bota o 2 que estava embaixo vai para cima, o 5 que está em cima vai para baixo. Então, você vai colocar aqui 2/5. E o expoente coloca o 3. Usando a propriedade anterior, eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Quanto que isso dá? 2 elevado a 3, a gente já viu que é 8. E 5 elevado a 3, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, isso dá 125. E se não tiver uma fração, professor? E se tiver só isso daqui, ó? Por exemplo, 3 elevado a menos 1. Ah, mesma coisa. Olha só. Você vai lembrar que sempre que eu tiver um número inteiro, eu tenho um 1 aqui dividindo ele. Eu posso escrever assim. Ah, então eu posso fazer desse jeito aqui, ó, a mesma coisa. Como se tivesse a fração 3/1. Aí é só você inverter a fração 1/3 e depois você colocar o 1. Mas todo número elevado a 1 dá ele mesmo, inclusive as frações. Então, não é difícil. Deixa seu joinha aqui e depois eu vou colocar uma aula apenas de explicações com exercícios para vocês, tá? Vários exercícios para você ficar craque. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!